Quem é o melhor para jogar na lateral direita do Vasco, hein? Léo Matos, Zeca ou Caio Tenório? Além do técnico Fernando Diniz, alguém mais que você acha que pode dar uma opinião abalizada, correta e que possa inclusive ajudar o treinador a fazer essa escolha? Será que ex-jogadores, craques e campeoníssimos na posição teriam essa moral? Acho que sim, né? Vamos trazer três especialistas que nos deram muita alegria jogando por ali e que vão dar as suas opiniões. E olha, opiniões controversas. O assunto é bom para debate. Vasco tem um desfalque, tem uma volta e uma certeza: zero empolgação. Corte a qualquer tipo de oba-oba. Ainda tem muita água para rolar até o Vasco chegar na Série A no ano que vem. O clube faz balanço depois do jogo contra o Goiás e faz um cerco para melhorar ainda mais para a partida do dia 16 contra o Curitiba. Vai ter mais laboratório, vai ter mais fiscalização, vai ter muito mais para que você se sinta seguro e vá apoiar o clube em São Januário. Tem base, tem justiça, tem muito assunto, um AVNews recheado pela presença dos craques, muito pesado também. A gente volta já já, depois dela, minha querida, minha amada, de sempre. Chega aí, guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. 2 anos e 6 meses de jornalismo, de entretenimento, de seriedade, enfim, fazendo o seu dia estar melhor. Apesar de tudo, de todos, das fases complicadas, mas é o Vasco. E a gente precisa respeitar muito esse clube. É um prazer tê-lo aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Traga mais vascaínos para cá, a família Atenção Vascaínos crescendo. Somos mais de 160 mil aqui no AV1. E no AV+, estamos quase chegando a 60 mil. Seja membro também do canal Atenção Vascaínos, é um barato. Você participa do nosso grupo de Telegram e também participa do Arquibancada do AV. Nosso bate-papo sempre às vésperas da partida ou então depois dos jogos para a gente cornetar junto com a galera. Estaremos aqui esperando você de braços abertos. Antes de falarmos das notícias do Vasco, nesse dia também de informação importante, nessa quarta-feira, vamos dar um recadinho importante para quem precisa de grana. Olha, volto a dizer, é um recado que a gente dá toda noite porque tem muita gente apertada, muita gente ainda vivendo dificuldade por conta da pandemia. E essa dica aqui é uma dica que ajuda até na circunstância atual. É o Renda Extra, que dá a você a condição de trabalhar, fazer um serviço para empresas e ganhando em dólar. Sim, ganhando em dólar. O dólar quase a R$5. Só que você faz na segurança do seu lar, sem trânsito, sem patrão, e ainda evita a questão do risco da Covid-19. Você precisa apenas de um computador ou de um celular com uma boa internet. O curso online Lucrando em Home Office ensina o passo a passo para que você possa profissionalmente realizar um bom trabalho, mesmo que você não tenha nenhuma experiência profissional, mas vai ter um grupo de apoio, uma equipe de suporte muito boa para dar toda a condição de você superar essa sua dificuldade inicial, mas depois vai acabar pegando e fazendo um bom trabalho. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, sim, são 10 mil pessoas que já se matricularam nesse curso Lucrando em Home Office. O curso está saindo por tempo limitado por R$ 47,00 com garantia de satisfação. Se você não gostar, você pede e eles devolvem o seu dinheiro. Claro que não pode ser daqui a 3, 4, 5 meses, mas é rápido, você vai ver se você gostou ou não. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar, vale muito a pena. Clique agora no link na descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar hoje.
Já já a gente vai falar do dia do Vasco, da reapresentação do grupo nessa quarta-feira, visando o jogo de domingo, 18h15, no estádio Lourival Batista, o Batistão, na Arena Batistão, contra o Confiança na belíssima Aracaju. Mas uma dúvida paira na cabeça de Fernando Diniz e para muitos torcedores do Vasco: a lateral direita. Quem é a melhor opção para jogar ali? O Vasco teve Léo Matos contra o Brusque, mas foi expulso. Léo Matos saiu, entrou Zeca no jogo de segunda contra o Goiás. 2 vitórias. Riquelme entrou na lateral esquerda. Para muita gente, Léo Matos é bom porque é alto, é um jogador experiente, faz bem ali a linha de 4, principalmente, até a linha de 3, com os 2 zagueiros, Ricardo Graça e Leandro Castan. Mas é um jogador de 35 anos, não chega tanto ao fundo. Já Zeca, pelo lado esquerdo, não tem agradado, mas pelo lado direito é muito bom jogador, rápido, insinuante, mas não é tão forte na marcação. E ainda há uma terceira opção: Caio Tenório, menino da base, criado em São Januário, que tem muita força, muita velocidade, mas é o mais jovem, o mais inexperiente. Bom, vamos então a 3 artes envolvendo esses 3 jogadores. Números importantes. Você vê aí na tela o Léo Matos. Ele tem 35 anos, 1,84 m, é o mais alto dos 3. Tem 10 assistências e 3 gols. Na temporada 2021, é o líder de assistências no Vasco, com 6 passes em 35 jogos. 56 jogos fez Léo Matos com a camisa cruzmaltina. Recentemente, inclusive, comemorou o jogo de número 50 com a camisa do Vasco. O segundo favorito à posição é Zeca, que é o terceiro jogador que mais atuou na temporada. 39 jogos, 1 a menos que Germán Ezequiel Cano e 3 a menos que Gabriel Peck. Tem 3 assistências e 1 gol. O jogador de 26 anos, 1,71 m. Em 2020, ele fez 19 jogos e 1 gol pelo Bahia. E já bateu essa marca jogando no Vasco. O terceiro é o menino de 22 anos, Caio Tenório, 1,72 m. É 1 centímetro a mais em termos de altura do que o Zeca. Tem 33 jogos pelo profissional, estreou no ano passado jogando contra o Flamengo, aquele jogo do misto contra o misto no Campeonato Carioca antes da pandemia. Tem 3 assistências. Fez bons jogos em 2020, como por exemplo contra o São Paulo em São Januário, no início do Campeonato Brasileiro, vitória do Vasco por 2 a 1. Na atual temporada tem 13 jogos e 2 assistências. E aí, qual é a sua opinião? Mas antes, vou te dar uma ajuda, assim como posso estar dando uma ajuda a Fernando Diniz. Por quê? Porque nós fomos ouvir 3 jogadores icônicos da história do Vasco. Dentre os muitos laterais que o Vasco teve, Orlando Lelé, fantástico, Rosemiro, Paulo Roberto, o Vasco teve 3 jogadores muito bons nessa posição. Um deles até improvisado, mas jogou a competição de maior importância na história do Vasco, a Copa Libertadores de 1998. E é com ele que a gente vai começar falando. Wagner, grande Wagner, jogador oriundo do meio de campo, mas que se notabilizou como um excelente lateral direito, mais técnico, mais habilidoso, jogador que não chegava tanto ao fundo, mas por isso mesmo era importante num esquema tático. Wagner fala sobre quem ele acha que é o melhor jogador para jogar na lateral direita cruzmaltina. Boa tarde, meu grande amigo Flávio Dias. Bom, Flávio Dias, eu tô vendo aqui que o Vasco, né, tá reagindo no Campeonato Brasileiro e realmente hoje o Diniz tem uma grande dúvida, e eu falo que é um problema gostoso de se resolver quando você tem 3 grandes jogadores na mesma posição. Tanto o Léo Matos hoje aí com 35 anos, né? O Zeca com 27 anos e o Caio, cheio de energia aí com 20 anos. O que acontece, na minha opinião? Eu olho muito a forma do Diniz dele trabalhar a sua equipe, né? Hoje o Diniz, e pelos clubes que ele passou, principalmente mais aqui de São Paulo, né? Onde passa mais jogos, que eu acompanhei mais dele, e eu vejo que ele gosta de jogadores que tenham mais a posse de bola, jogadores que
cadencia o jogo, né? Com mais tranquilidade, que sobe no momento certo, na hora certa, né? E ele não tem esse tipo de problema de idade nem de altura, né? Ele procura ver aquele jogador que se encaixa mais taticamente no seu esquema tático. Então, até na minha opinião, olhando hoje aqui por de fora, eu colocaria o Léo Matos, que é um jogador realmente que passou por grandes equipes a nível nacional e internacional, hoje retornando ao Brasil, e ele tem encaixado melhor no esquema tático. Lembrando que o Zeca, com 27 anos, com uma qualidade tremenda, indiscutível, né? E sem falar do Caio. Caio, um menino com um fôlego, um pulmão, querendo, sabe, realmente mostrar o serviço, vencendo, atropelando, mas no momento, para o Vasco, eu acho, hoje, é o Léo Matos. Mas para mim são os 3 grandíssimos jogadores de altíssima qualidade, e essa dúvida que o Diniz está tendo é sensacional aí. Vascão, tamo junto, é nós. O outro foi cria da base, como o Caio Tenório, jogador também de muita força, de muita impetuosidade, jogador que gostava de jogar pelo Vasco. Tricampeão carioca pelo Vasco em 1994, Marcelo Luiz Pimentel, o Pimentel, que vai falar conosco e vai dar a sua opinião. Quem é o melhor para essa posição hoje, Pimentel? Léo Matos, Zeca ou Caio Tenório? Fala, Flávio Dias. Como é que tá, irmão? Tudo na... Abração aí na família aí da Atenção Vascaínos. Abração no Bismarck, né? Nosso eterno ídolo. Isso aí jogou demais, meu Deus. Então, Flávio, em cima dessa questão aí que você está me perguntando, né, sobre a lateral direita, função minha, né, por bastante tempo, acredito que o Vasco hoje está bem servido. Tem o Léo Matos, tem o Tenório, tem o próprio Zeca que joga nas duas. Mas, dando a minha opinião, hoje, eu gostaria de ver mais o Zeca atuando pela lateral direita. Porque ele na lateral esquerda, o que acontece? Hoje o futebol está muito rápido. Hoje o futebol está... Você piscou, você perde uma jogada, você deixa de fazer alguma coisa, você é roubado, entendeu? E o Zeca tem qualidade, sim, mas ele... Na lateral esquerda ele está sempre cortando para o meio, né? Está sempre fazendo a mesma jogada. E na lateral direita acredito não, né? Já é fato. Ele é mais incisivo, né? Ele ajuda mais a equipe. Ele tem qualidade, ele tem um bom passe, ele tem um bom chute. E acredito que ele na lateral direita hoje, não que o Léo Matos esteja mal, mas hoje para o Vasco da Gama seria uma melhor opção. Na questão do Tenório, acho que o Tenório futuramente vai agarrar essa camisa 2 do Vasco. Eu acho que não é o momento hoje no Vasco para ele, pela pressão, pelo time estar passando por essa dificuldade, ter que ganhar para poder ter o acesso. Mas também é um excelente jogador que, com moral, com time bem, ele vai crescer muito e vai dar muitas alegrias ao Vasco, como eu já disse antes. Valeu, Flávio. Abração, irmão. Fica com Deus aí. O terceiro é emblemático. Em 1989, não teríamos título se não tivéssemos o cruzamento maravilhoso de Luiz Carlos Vinck. Para muitos, o cruzamento do Riquelme na segunda-feira pelo lado esquerdo foi muito parecido com aquele que Vinck fez para Sorato fazer o gol do título. E nós fomos ouvir o gaúcho Luiz Carlos Coelho Vinck, jogador extraordinário da história do Vasco, que vai falar sobre a sua escolha, qual é a melhor. Léo Matos, Zeca ou Caio Tenório, hein, Vinck? Bem, Flávio, falando a respeito dos laterais do Vasco, né? Eu não tenho acompanhado tantos jogos do Vasco, mas alguns sim, né? Então tem o Léo Matos, né? O Zeca e o Caio Tenório, que é um menino, né? Eu digo que o Léo Matos eu pouco vi jogando, né? Em função de ficar muito tempo na Europa, né? É um jogador que, para mim, no perfil que tem, seria praticamente um terceiro zagueiro, uma estatura privilegiada, não que não vá ao apoio, mas é um jogador já com 35, 36 anos, né? Não tem todo esse vigor físico mais para cumprir aquela função o tempo todo, né?
Acompanhei mais o Zeca desses três. O Zeca é um jogador que eu gosto, tem uma qualidade defensiva e ofensiva, né, que pode suprir muito bem as necessidades do Vasco nesse momento, porque eu entendo que o Vasco precisa de uma equipe, né, que vá propor o jogo, uma equipe propositiva. Então o Zeca, em função até do Morato jogar como extremo e ser canhoto e usar muito o lado de dentro do campo, vai dar passagem muito, né, para o lateral que vem de trás. Eu acho que o Zeca, pela experiência, pela idade, 26 anos, né, uma idade boa, tem condições de fazer muito bem essa função, né? E o Caio Tenório, eu acho que é um jogador que vai aprender muito com esses dois, né, vai adquirir experiência, é um jogador de muita força, é um menino ainda, mas que eu tenho certeza que vai ter um futuro promissor, né? Talvez nesse momento, que é um momento que o Vasco necessita muito, um momento de muita responsabilidade, seria bom preservar esse atleta, né? Então, é essa a minha opinião, né? A disputa é com o Zeca e com o Léo Matos, e aí depende muito do técnico, daquilo que ele entende e daquilo que ele vai pedir para que o jogador faça durante o jogo. Se ele quiser um atleta que vá passar mais no apoio, que tenha um vigor físico melhor, né, eu apostaria mais no Zeca. Se ele vai pedir uma equipe que seja mais consistente na parte defensiva, né, e que passe de vez em quando ao apoio, aí sim a questão da opção do Léo Matos, né. Era isso, Flavião. Um grande abraço, é um prazer falar sempre contigo e com todos os ouvintes. É isso, e agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Quem é a melhor opção? Um é alto, consegue fazer bem a questão defensiva, não chega tanto na frente porque já tem uma certa idade, mas é experiente. O outro tem boa chegada na frente, que é o Zeca, mas na defesa não é tão bom, inclusive é o mais baixinho. O outro é muito forte no ataque, é mais alto que o Zeca, mas é inexperiente. Boa escolha, boa discussão, e eu quero a sua opinião. No segundo bloco, nós vamos falar do dia do Vasco, do treinamento e uma preocupação, o corte, a empolgação. Olha, tem muita coisa ainda para rolar debaixo dessa ponte. A gente volta já já depois do recadinho da 1xBet. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais, printa e mande para o e-mail promoções@atençãovascaínos.com, promoções@atençãovascaínos.com, e no final do mês de setembro nós vamos sortear 4, qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Depois da folga de ontem, o técnico Fernando Diniz recebeu todo o seu grupo para treinamentos hoje à tarde, no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz começa a montar a equipe para o jogo de domingo, 18h15, no Batistão contra o Confiança. Mas ele teve uma notícia ruim em relação a um jogador que vinha se destacando demais com ele, o volante Andrei. Foi feito um exame e foi constatada uma lesão na musculatura posterior da coxa direita. O jogador vai realizar tratamento em tempo integral e não há prazo para a volta. Ninguém quis estipular, o que realmente dá quase que uma negativa a Andrei jogar domingo. É um desfalque sentido. Eu quero, inclusive, a sua opinião. Quem está de volta, e aí eu também quero a sua opinião para saber se você ficou feliz ou não, é o zagueiro Hernando. É mais um zagueiro que se recupera. Muitos não gostam. Alguns acham até que ele não vinha jogando tão mal assim. Por isso eu estou pedindo a sua opinião. O Hernando se recuperou de uma lesão e voltou hoje ao trabalho com o grupo. Mas olha, algo que me chamou muito a atenção foi a questão da negativa da assessoria de comunicação do Vasco para entrevistas. O Vasco venceu o Goiás. E logo depois do jogo, uma empolgação danada no vestiário, os próprios bastidores da Vasco TV, tudo mostrando um clima de festa, um clima de alegria. Passado terça-feira, dia de folga, nenhum tipo de informação, nenhum tipo de entrevista, zero, em nenhum programa de televisão, nenhum canal, nada, nem rádio, site nenhum fez matéria.
Eu fiz uma solicitação, inclusive, de uma matéria com o preparador físico do Vasco, ainda quero, para falar desse momento de alguns jogadores. E hoje eu obtive uma resposta que não há nenhuma possibilidade de matérias especiais, nem com comissão técnica. Os jogadores, nada disso pode influenciar, porque para muitos pode ter uma empolgação, o jogador achar que está dando muita entrevista e olha, tá bem, tá legal, e tem muita coisa para rolar. Na hora a gente fica até meio assim, mas acaba entendendo, porque a comissão técnica do Vasco, comandada pelo Fernando Diniz, o departamento de futebol, comandado pelo Alexandre Pássaro, tem essa preocupação. Falta muita coisa para o Vasco. O Vasco está a 6 pontos do G4, está diminuindo. Estava na rodada com o Brusque numa distância maior, diminuiu depois do Goiás e agora está menor ainda. Mas ainda tem muita água para rolar. Os adversários à frente do Vasco, por exemplo, o CRB venceu, e venceu o Náutico fora de casa. O Avaí também conseguiu uma vitória. Enfim, são jogos difíceis e a cada jogo, a cada rodada, a dificuldade vai ser maior. Não se pode ter erro zero. E seria um erro se empolgar. Eu fui perguntar ao Bismarck, nosso craque Bismarck, que estará confirmado para domingo, estando conosco no pré-jogo e no pós-jogo, não participou dos 2 últimos jogos e foi até bom para que ele pudesse dar uma opinião sobre essa questão da empolgação, se isso é interessante. Dá uma cortada, dá uma segurada, evitar muito contato, muito papo, muita entrevista, o clima pode ficar leve, descontraído. E o Bismarck traz essa opinião sobre a questão da empolgação, se isso pode ser perigoso e também dá uma analisada nos 2 últimos jogos do Vasco. Bis. Atenção, vascaínos. Acho que o momento do Vasco nesses 2 últimos jogos não pode se empolgar. Eu acho que tem que manter a mesma ação que foram esses 2 jogos. O time jogou bem contra o Goiás e teve uma vitória muito na garra contra o Brusque. O Fernando Diniz está começando a dar uma cara ao time. Já era para que nós tivéssemos 3 vitórias e aquele empate contra o Cruzeiro nos minutos finais foi muito doído, mas eu acredito que o momento, o Nenê entrou muito bem na equipe, até me surpreendeu, porque eu não vinha jogando Fluminense e acho que deu uma outra personalidade ao Vasco, deu uma outra cara ao Vasco. Acho que o Fernando Diniz e o Ian começam a dar um pouco mais de ritmo a essa equipe, de combatividade a essa equipe e também de vontade a essa equipe. Eu acho que com essas 2 vitórias o Vasco pega confiança, pega moral para os próximos jogos e esperamos que o Vasco possa ir somando pontos. Atenção, vascaínos. Aquele abraço. E sabe por que não dá para se empolgar muito? Porque o Vasco vai enfrentar um adversário que está na penúltima colocação, mas que vem vivendo o seu melhor momento na Série B. O Confiança ontem empatou com o líder do Campeonato Brasileiro e estava ganhando por 1-0, o Curitiba. 1-1 em Curitiba. O Confiança, nos últimos 5 jogos, teve 3 empates e 2 vitórias. E em casa, anda jogando muito bem e vencendo. Por isso que a expectativa é de um jogo muito complicado para o domingo. O time do Confiança já chegou a Aracaju, vindo de Curitiba, vai começar a preparação a partir de amanhã para o jogo de domingo. Os ingressos estão esgotados para a partida de domingo, sim, os ingressos esgotados, os 20%, cerca de 3 mil ingressos dos 15 mil da lotação completa do estádio Batistão, todos vendidos, o que dá a certeza de que vamos ter torcida e torcida presente. Muitos vascaínos, inclusive, nos mandaram prints de ingressos já comprados. Teremos vascaínos com o grito, com a voz, o que é muito importante. E a gente foi ouvir o zagueiro Nirley, que vem jogando muito bem. Nirley que já jogou em grandes equipes, jogou inclusive no Cruzeiro recentemente. E ele fala, primeiro, sobre esse bom momento do Confiança para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama. Fala, Flávio. Boa noite. Prazer estar falando contigo. Então, a gente vive nosso melhor momento na competição, com a chegada do professor Luizinho. A gente vem de 5 jogos sem perder, são 3 empates e 2 vitórias. Então o time tá bem confiante, cara. A postura do time hoje é outra.
Fizemos um bom jogo lá em Curitiba contra o líder do campeonato e a gente conseguiu trazer um resultado bem importante para a nossa sequência. Agora é dar sequência, temos um jogo difícil contra o Vasco, a gente espera fazer um grande jogo também. E agora o Nirley fala sobre o jogo, a expectativa de pegar o Vasco, que também, assim como o Confiança, vem vivendo um bom momento na Série B. Vai ser mais um grande jogo, dificílimo. A gente sabe da grandeza do Vasco, né? Todos nós sabemos. Vem de uma crescente também muito boa, com a chegada do Diniz, o time que vai brigar lá em cima. Mas a gente está na nossa casa, a gente vem de 2 vitórias seguidas em casa, com a volta do nosso torcedor, que está sendo fundamental. Então a expectativa é ganhar o jogo, claro, com todo respeito ao Vasco, mas a gente vai procurar repetir os jogos que a gente vem fazendo e conseguir a vitória. Amanhã mais um dia de treinamentos, e aí a gente vai ter mais informações a respeito da formação do time, daquilo que o Fernando Diniz está pensando em relação à equipe que vai enfrentar o Confiança no domingo. E no próximo bloco, vamos trazer o VP geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, porque nós estamos cobrando aqui para saber como é que foi a repercussão do jogo de segunda com o Goiás. Será que foi tudo legal? Tudo tranquilo? Teve algum furo, algum problema? E muitas denúncias hoje na grande mídia dizendo de jogos pelo Brasil, com gente querendo tirar cópia de exames de PCR para poder entrar, burlar a segurança de saúde e também das pessoas no estádio. Será que o Vasco está se precavendo em relação a isso? Como é que já estão os preparativos para o jogo do dia 16 contra o Curitiba? Ele vai falar sobre esse assunto e também vamos falar sobre uma ação que o Vasco tomou ciência e começou a fazer desde ontem na tentativa de livrar o seu diretor executivo de uma pena, de um gancho maior. E vamos falar também da base Cruz Maltina. A gente volta já já, depois do recadinho da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. O Vasco fez o primeiro jogo de teste contra o Cruzeiro. Aquele jogo para 1.000 pessoas, ingresso a R$250, caríssimo, e que foram 309 pessoas. O jogo de segunda-feira já foi um jogo mais movimentado, com mais de 3.000 pagantes no estádio de São Januário, uma situação em que se precisou de um quadro mais parrudo, mais forte, para atender as pessoas. Será que as coisas foram bem feitas, bem monitoradas? Eu fui cobrar o VP geral do Vasco, o Carlos Roberto Osório, que é quem encabeça os pedidos junto à Prefeitura do Rio de Janeiro quanto à liberação do estádio de São Januário, para saber como é que foi a repercussão, se houve algum problema. E o Carlos Roberto Osório vai nos falar sobre essa situação do jogo de segunda-feira e já pensando no jogo contra o Curitiba, em que vai ser feito o pedido para 11.000 ingressos, 50%. O que vai ser liberado é o máximo para 11.000 para o jogo contra o Curitiba no dia 16 em São Januário. Carlos Roberto Osório fala sobre o balanço do jogo e também sobre as perspectivas e melhorias para a partida contra o Coxa Branca. Boa noite, Flávio, e boa noite também a todos aqueles que nos acompanham aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, a avaliação do Vasco da Gama com relação ao jogo contra o Goiás, realizado em São Januário na última segunda-feira, foi bastante positiva. Nós avaliamos todo o processo, desde a venda de ingressos até a retirada das pulseiras e dos ingressos físicos, também a questão dos laboratórios e a operação em São Januário. Não tivemos nenhuma inconformidade apontada, a chegada do público em São Januário transcorreu normalmente, a retirada dos ingressos nos pontos autorizados também funcionou sem nenhuma grande dificuldade e a maior oferta de laboratórios ajudou o vascaíno a poder fazer o exame mais próximo de casa e também a preços mais acessíveis, ou seja, o Vasco da Gama cumpriu com absolutamente todos os requerimentos da Prefeitura, todos aqueles que foram ao estádio, os pouco mais de 3.000 torcedores que foram ao estádio, estavam com a sua vacinação em dia e estavam de posse
de uma certidão, de um exame válido para a Covid-19, com menos de 48 horas do início do evento, em laboratórios credenciados. Todos os dados foram gerados para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que agora vai fazer o acompanhamento durante 14 dias de todos aqueles que tiveram presentes no nosso estádio. Flávio, a gente entendeu e vimos ontem algumas reclamações de aglomeração em São Januário no jogo do Vasco. Ora, Flávio, nós disponibilizamos ingressos populares na arquibancada, com o setor aberto para que as pessoas pudessem estar de maneira espaçada. Em algum momento houve uma aproximação maior de torcedores, mas isso é natural do futebol, e o mais importante é que as condições sanitárias de proteção a todos aqueles que estiveram em São Januário estavam garantidas. Todos que foram ao estádio estavam com teste negativo para a Covid-19 e também estavam com a sua vacinação em dia. Ou seja, as condições de defesa e proteção sanitária dos torcedores do Vasco estavam garantidas e asseguradas, e com isso, enfim, cumprimos as regras, e certamente que a presença do público no nosso estádio só pode ser vista com bons olhos. O Vasco da Gama precisa da sua torcida, foi muito importante esse reencontro da torcida com o nosso time, e nós agora, para o jogo contra o Goiás, para o jogo contra o Coritiba, próximo jogo em São Januário, requereremos à Prefeitura a carga máxima autorizada de 11 mil ingressos para essa partida. Iremos pedir uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, para você ir a um jogo de futebol com as atuais regras, é quase uma gincana. Queremos ver o que é possível fazer para facilitar a vida do torcedor, sem, claro, deixar de cumprir com o regramento sanitário que garante a proteção de todos. Uma questão também que estaremos discutindo com a Polícia Militar é a exigência da pulseira. Isso gera uma questão a mais, uma necessidade de um deslocamento a mais do torcedor. Isso também estaremos discutindo. O que nós queremos é segurança total para os vascaínos que assistam os jogos em São Januário e também facilitar a vida do nosso torcedor. Queremos mais torcedores no Vasco com garantia e a segurança de todas as regras cumpridas, Flávio. Muitas denúncias na grande mídia hoje, eu perguntei isso ao Carlos Roberto Osório, em relação à falsificação de PCR, exames burlados, para que as pessoas pudessem entrar sem ter nenhum tipo de lisura. Enfim, uma máfia. As coisas sendo criadas como se o mais importante fosse estar dentro do estádio, e não a segurança de quem está lá dentro. E eu perguntei isso ao Osório, uma posição do Vasco em relação a isso, porque inclusive segunda-feira o Vasco, durante a venda, descredenciou um laboratório, o que chamou muito a atenção. Enfim, o Vasco nos parece muito ligado em relação a isso. Mas a gente fez essa cobrança ao Carlos Roberto Osório. E aí, Osório, como é que está essa situação do Vasco em relação a essas ideias de pessoas que querem burlar, inclusive, exames para poderem entrar? Como é que o Vasco está se precavendo em relação a isso, Osório? Flávio, nós acompanhamos todo esse debate, essa polêmica hoje na grande imprensa, com acusações de uma série de fraudes eventualmente feitas em outras praças em jogos de futebol, com falsificação de testes e outras questões que poderiam estar levando em risco os torcedores. O que nós podemos garantir é que aqui no Rio de Janeiro nós temos uma prefeitura absolutamente séria e competente que estabeleceu um protocolo que os clubes estão seguindo à risca. No caso do Vasco da Gama, nós temos laboratórios credenciados pela prefeitura, aprovados pelo Vasco, e só nesses laboratórios é que os testes podem ser feitos. E não existe a utilização de um papelzinho, de uma guia de laboratório que dá acesso ao estádio. O teste é feito no laboratório, o laboratório transmite os dados para o Vasco da Gama, dizendo se o teste foi positivo ou negativo. Essa comunicação também vai para a prefeitura e o Vasco carrega no seu sistema o ok daquele torcedor que ele pode entrar no estádio. Ou seja, não existe aqui xerocar um laudo de laboratório para apresentar na porta do estádio. No Rio de Janeiro não é assim que funciona. Só o laboratório gera o laboratório se comunica diretamente com o sistema do Vasco e com o sistema da prefeitura, e com isso nós temos garantia absoluta que todos os torcedores que estiveram em São Januário na segunda-feira estavam com os testes em dia, estavam com a vacinação em dia. Isso é muito importante passar para o nosso torcedor. E, obviamente, também cabe aqui um elogio ao secretário Daniel Sorães e toda a sua equipe pelo trabalho diligente para garantir a abertura e a volta do futebol no Rio de Janeiro com absoluta e total segurança para os cariocas. E nós aqui no Vasco, Flávio, também estamos tratando isso com absoluta seriedade. No processo de venda
para o Goiás, nós descredenciamos um dos laboratórios, pois o laboratório nos informou que estava com dificuldade de ter a aferição da vacinação do vascaíno que se apresentava para fazer o teste. Nós preferimos descredenciar esse laboratório por segurança, para garantir absoluta transparência. E o que a gente quer, Flávio? Um ambiente festivo, feliz no nosso estádio de São Januário, enfim, a força da nossa torcida, mas garantindo ao torcedor do Vasco absoluta segurança com relação às questões sanitárias, pois a vida está acima de tudo e, Flávio, é assim que o Vasco da Gama vai se preparar para esse jogo contra o Coritiba. Queremos 11 mil torcedores empurrando o Vasco, mas com muita segurança, Flávio. Bom, vamos esperar, porque o jogo é dia 16 e tomara que as coisas possam realmente melhorar, menos burocracia e mais facilidade. Mais laboratórios, mais facilidade para as pessoas circularem, enfim. E essa questão da aglomeração é uma questão discutível. Se todo mundo estava dentro do estádio vacinado, testado, e é normal, futebol é assim mesmo. É claro que não é o ideal, por conta ainda dos riscos. Mas se aquele grupo que está ali dentro de São Januário todo passou por um crivo enorme, por que desconfiar? É uma discussão que realmente tem que ser colocada em pauta. O Vasco ingressou ontem com um efeito suspensivo junto ao STJD pedindo a liberação de Alexandre Pássaro por esse julgamento que foi feito de 45 dias de punição por conta do jogo Vasco da Gama e São Paulo, a súmula do Anderson Daronco, nitidamente descascando em cima do Vasco, descascando em cima do diretor executivo, querendo realmente que o Vasco pague pena em relação a isso. O Vasco já fez esse ingresso, pediu o efeito suspensivo, desde que foi dada a pena, o Alexandre Pássaro já cumpriu, não foi aos jogos, não esteve nos jogos e agora quer voltar para estar nessa reta final. E a expectativa é de que isso possa realmente acontecer com esse efeito suspensivo. E olha, 2 jogadores do Vasco foram convocados para a seleção sub-18 para um período de treinamentos na Granja Comari. O volante Andrei e o meia Marlon Gomes. No entanto, a fase de treinamentos da seleção sub-17 vai coincidir com as 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E olha, o Vasco ainda tem que fazer ponto para se classificar. Está em 7º, classificam-se 8. O Vasco joga no dia 4, na segunda-feira, contra o Palmeiras em São Januário, e no dia 10 já contra o eliminado Santos. De repente, se vencer o Palmeiras, já até garante a classificação, mas mesmo assim pode não vencer e depender do jogo contra o Santos. O que está se tentando fazer é porque outras equipes também tiveram jogadores convocados e é apenas para um período de treinos, então não é tão importante assim que se cumpra uma data. Se protelar um pouco mais essas datas para que os jogadores possam jogar, porque de jogadores convocados, os que estão brigando ali, apenas um clube não teve jogadores convocados, segundo a informação que eu recebi, foi o América Mineiro. Então há uma divergência para que as coisas sejam feitas dessa forma. O que está tentando se convergir é que seja feito num bom senso. Coloca-se as datas um pouquinho para frente, não atrapalha os clubes, não tira dos meninos a oportunidade de estar na seleção brasileira e fica tudo bem, pelo menos essa é a esperança. Se não puder, o Vasco vai brigar para não liberar nem o Andrei, nem o Marlon Gomes por conta da necessidade de estar classificado e por conta dessas 2 partidas que ainda tem. É isso, turma, estamos encerrando aqui o AVNews e eu quero fazer um registro de pesar. O Vasco também fez hoje o passamento de Dona Ruth, que era torcedora símbolo do América Futebol Clube. Eu tive a oportunidade no início da minha carreira de cobrir o América. Tive ainda, na época que o América treinava em Vila Isabel, hoje não há mais o campo ali de Volney Brown. O América acabou vendendo aquela área, há um shopping center, enfim, não vou para aquelas bandas tem muito tempo, mas início de carreira ali, por volta dos anos 85, 86, eu ia muito para lá, tinha muito prazer de cobrir o América e Dona Ruth já era presentíssima. Dona Ruth, torcedora símbolo do América Futebol Clube, que veio a falecer, ela é a nossa Dulce Rosalina. E apesar de ser de um clube que já foi gigante e vive um momento tão difícil, todo o nosso respeito a essas figuras emblemáticas do futebol carioca. Fica aqui a nossa saudade. Dona Ruth era uma doce figura, uma figura muito querida e que vai deixar uma lacuna muito grande. E que Deus possa acolhê-la em seus braços e que os familiares possam ter força para superar esse momento. Fica aqui a nossa solidariedade. Apesar de ser de um outro clube, o América é um clube co-irmão e a gente com certeza presta a nossa solidariedade. E pedir a você
que não prestigiou tanto os nossos vídeos ontem, hoje pela manhã, com poucas visualizações. O que está acontecendo, torcida vascaína? Vasco ganhou segunda-feira, tem jogo domingo, as coisas estão crescendo, o futebol está melhorando. Vamos apoiar, vamos prestigiar, trazendo aqui informações, notícias diárias. A gente busca informação diária, contamos com a sua audiência, contamos com o seu apoio e, acima de tudo, com a certeza de que o Vasco pode. Sim, o Vasco pode subir. Não é fácil, não é tão assim tranquilo, mas pode ter certeza que esse time vai fazer de tudo para conseguir a classificação. E aí, para quem perguntou, tá aqui, ó. Eu falei no Ave Mais, depois do jogo de segunda-feira, que a minha cruz de malta havia quebrado, que eu não ia dormir enquanto não colasse. Não dormi, e ela tá colada. Tá aqui, ó. A minha cruz de malta de coração, presente da TOV, da torcida organizada do Vasco há muitos anos, pela cobertura que eu sempre fiz do Vasco. Muito obrigado, um grande abraço. E por essa aqui a gente move mundos e fundos para conseguir deixar essa cruz sempre brilhando. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaínos com o Emerson Rocha no canal Ave Mais. E às 10 da manhã tem um Bom Dia Gigante também com o Emerson Rocha aqui no AV1. E curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço, fiquem com Deus. Um ótimo final de quarta-feira. Tchau, turma.